Produtividade brasileira volta ao nível de 1958 e trava crescimento. Não, vamos acabar, pessoal, com a escala 6x1. Vamos acabar com 44 horas semanais, vamos por 40. Vamos sim, vamos sim. Vamos sim, vai dar certo sim, viu, pessoal? Continua vivendo essa ilusão aí. Saco. A produtividade da economia brasileira caiu 18,5% em 30 anos, segundo o Conference Board, um think tank americano, e está em níveis próximos ao de 1958. O pico foi alcançado em 80. Desde então, a produtividade caiu, tirando o país de posições mais relevantes da economia global. É óbvio que, considerado por economistas o principal motor do crescimento sustentável, é óbvio que é a produtividade, né? Agora sim, olha que legal. Olha, pessoal, presta atenção. Presta muita atenção na definição de produtividade. Põe na tela que isso aqui acaba com aquela discussão idiota que o Loconte teve comigo no debate 30 com Tom. Presta atenção no que está escrito aqui, ó. A produtividade é a capacidade de produzir mais riqueza com a mesma quantidade de recursos, seja mão de obra, capital ou tecnologia. Então vamos lá, vamos ao corte de cabelo. O cara que corta cabelo no Brasil ou o cara que corta cabelo na Suíça, ele tem a mesma produtividade? Não! Porque com a mesma quantidade de recursos, ele produz mais riqueza. Com a mesma tesoura, com a mesma cadeira, com o mesmo espelho, com os mesmos dedinhos que vão lá cortar o seu cabelinho, ele produz mais riqueza. Então, produtividade não é o número de cortes de cabelo, ou o número de carros lavados, ou o número de lâmpadas produzidas. É a quantidade de dinheiro que você faz com aquilo que você produziu num determinado período de tempo. Entendeu? Essa não é a definição do Arthur Doval. Essa é a definição da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Tá? Produtividade é isso. Produtividade é isso. E aí eu vou falar uma coisa. Tem uma live que eu fiz com a Ana mostrando o principal problema do Brasil. Nós temos uma coisa que é muito peculiar. Só o Brasil tem isso. A gente aumenta os fatores de produtividade e diminui a produtividade global. Como assim? A gente aumenta o número de capital, então a gente fica mais rico, a gente fica com mais coisa para investir. A gente aumenta o capital humano, a gente tem mais gente trabalhando. A gente aumenta a qualificação desses seres humanos, então tem mais gente mais qualificada trabalhando. E a gente produz menos. Por quê? Porque a gente tem uma burocracia que atrapalha a produtividade. Mesmo a gente tendo condições materiais melhores, tá? Isso é uma coisa muito brasileira, tá? É fogo. É fogo. Vamos lá? Próximo. Taxas de aprovação disparam em estados que permitem passar de ano com até 6 reprovações, mas alunos seguem sem aprender o básico. É óbvio, cara. Isso é óbvio. Manda essa pra mim no privado também. Piauí aprova 99% dos alunos do ensino médio. Pará registra 0 reprovações nos primeiros e segundos anos. Rio Grande do Norte, viu a taxa de aprovação subir para 93% após adotar a regra. E aquela história. Meu, você tá com problema de reprovação? Para de reprovar. É só isso. Eu tinha um professor, cara, que ele falava o seguinte. O pai do aluno quer que ele passe de ano. O aluno quer que ele passe de ano. A escola quer que ele passe de ano. Só que no meio do caminho tem um inimigo chamado professor que quer que ele aprenda a matéria. Ele brincava assim, né? Nosso professor. E é verdade, cara. É verdade. É impressionante, cara, como as pessoas querem cortar caminho, velho. Por que então não tira a necessidade da escola? Já que você vai pra ser aprovado automaticamente, então não vai. Mano, já dá o diploma pra todo mundo. Vamos fazer isso. Vamos imprimir diploma e vamos imprimir dinheiro. Acabou o problema, velho. Imprime diploma, ó, você está formado aqui do ensino médio.
imprime dinheiro, 10 mil reais aqui de salário mínimo. E vê o que acontece, velho. Vê o que acontece. Veja o que acontece. Que país horroroso, cara. Ô, meu, você já deu like na live? Hã? Já deu like na live? Como estamos de audiência e like? Hein? 4.300 pessoas ao vivo e 1.760 Ô, mano. Triste, Para triste, tá? tudo. Você tá esperando o que pra dar like, velho? Sério, 4.300 pessoas e 1.700 likes. Vocês estão de brincadeira? Tem 2.700 likes voando aí quase. Muito triste. Que isso, cara? Dá like na live agora. Aperta o botão do like, velho. Porra, Mel. Vamos lá, próxima. Você mandou pro tio? Mandei, neném. Vamos lá? Vamos começar. Condenado no Brasil, Eduardo Bolsonaro assiste jogo da seleção nos Estados Unidos. Nossa, mas que manchete horrorosa, cara. Tipo assim, mano, o cara assistiu o jogo nos Estados Unidos. Jura? É porque, será ele mora lá? Será que ele mora Não, lá? Mas calma, vamos lá. Ele assistiu. No estádio. Ele assistiu no estádio. Oh, mas Na eu área também VIP, assistiria. Na área VIP. Mano, você tá com dinheiro do Vorcaro Exato. no teu bolso, irmão. Arthur, muito bem. Porra, velho, você vai assistir o jogo em casa, caralho. Na outra ele já foi, falou que levou pendrive. Boa. Não, pessoal, eu sou deputado, mas eu tô aqui no jogo da Copa que eu tô levando pendrive, tá? Agora o cara tá condenado com o dinheiro do Vorcaro no bolso aqui, ó. Ele tá assistindo o jogo da Copa na sessão VIP porque ele tá pelo Brasil, moleque. Para, velho. Nossa, que bom, como eu adoro quando você pega. Você pega as coisas que eu. Não, mas volta lá. Calma aí, que tem outra coisa. Ixi, a Ana tá atrapalhadinha, pessoal. Ela tá que tá, ó. Ela tá daquele jeitinho. Começar a te chamar de Heloísa. Vai. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, cassado em 2 de dezembro de 25, esteve em Houston, no Texas, para acompanhar a partida entre Brasil e Japão, nessa segunda-feira pela Copa do Mundo 2026. Né? O filho do ex-presidente, a seleção canarinho venceu por 2-0 e passou para as oitavas de final. Eles erraram, cara. Ainda erraram o Brasil de fato. Pelo amor de Deus, nem o resultado do jogo vocês estão acertando, mano. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de ruptura da ordem democrática. Isso também não tá me parecendo verdade, não. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro que cumpre prisão domiciliar. Você tá falando que o Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, é isso? Após condenação por tentativa... ex-presidente Jair Bolsonaro, vírgula. Este que cumpre prisão domiciliar por tentativa de ruptura da ordem democrática. Vírgula. Eduardo também foi condenado pelo STF e teve mandato... Desce aí, ele foi condenado a 4 anos, desce aí um pouquinho, desce. Então o parlamento fez declarações públicas, tá? Desce mais. Tem nada aí. Não, é só importante aqui é só a manchete. As outras matérias que tinha coisa importante no corpo, você não leu, né? Mas esse aqui você quis ler inteiro. Eu sou assim. É, eu percebi. Vamos lá. Receita de ONG de produtora de Dark Horse cresceu 170 vezes em 3 anos. Pessoal, é super normal, pessoal. Pessoal, veja só, meu. Porra, você nunca teve uma empresa aí, meu, que de repente produziu um filme de um ex-presidente, meu, e aí ela cresceu 170 vezes, meu, em 3 anos? Porra, bicho. Pelo amor de Deus, mano. Os caras, ó, vou falar um negócio, cara. É impressionante como os caras que são próximos a presidentes no Brasil, eles são bons de negócio. Joesley Batista, amigo do Lula, virou o que virou, meu. Mano, um mito do empreendimento em carnes, moleque. O Jair Bolsonaro e seus filhos, né? De repente, eles viram a corte real do Brasil, viram lá presidente, né? Deputados, etc. E de repente, uma produtora ligada a eles cresce o patrimônio em 170 vezes em 3 anos. Não, será que tem? Será que tem coisa errada? Não, de repente eles são muito bons. Vocês nunca ouviram falar das grandes produções da Dark Horse Filmes? Teve aquele filme bom lá, o... Como é o mesmo nome? Pô, com aquele ator lá, E aquele outro? Aquele com o diretor lá, Porra, que a história era boa. Era a história de um cara que... Mano, tá muito claro, velho. Tá muito claro o que aconteceu ali. Eu vou falar uma coisa pra você. Ó,
Vão cortar isso aqui e vão falar que eu tô incentivando você a fazer, tá? Vamos cortar isso aqui. Eu até pus na pauta pra gente falar. Você lembra que eu falei como é que adulterava combustível em posto de gasolina, né? Que o álcool é água e a gasolina é álcool ou solvente. E que é muito fácil fazer e que todo mundo faz, você tem que se proteger disso fazendo quilometragem por do carro. Os caras cortaram o trecho falando que eu incentivava, ou que eu tava assumindo que eu fazia. É muito foda. Então eu vou... outro corte aqui de presente pra vocês. Como que você lava dinheiro no Brasil ou no mundo? É muito difícil você lavar dinheiro com coisas cujo valor é muito conhecido. Então, por exemplo, eu vou ter uma loja de, sei lá, uma loja de chocolate. Uma loja de chocolate não é fácil de você lavar dinheiro. Por quê? Porque o valor do chocolate, principalmente se é franquia, ele está muito estabelecido. E você vai ter uma média muito precisa de quantas lojas de chocolate faturam e lucram, né, para aquele setor. Então, sei lá, de repente tem uma loja da Copenhagen e eu vou vender um panetone, eu vou chutar aqui, sei lá, o panetone, eu nem sei quanto custa um panetone da Copenhagen, deve custar uns 100 conto. Tá. Quanto é um panetone da Mano, Copenhagen? tranquilamente uns 200, 300 conto. Nossa. Uns Tá, 200 conto. Vamos lá. 200 reais um panetone. Deve sair pra franquia, chuto eu, uns 80 reais. Tá? Deve sair. O lucro tem que ser um pouquinho mais de 100%. Então, beleza. Você tem uma média ali de venda de panetone e você tem uma margem muito justa, muito certa do que é o lucro. Então, você não consegue lavar muito dinheiro de forma disfarçada ali. Não é um bom negócio para lavar dinheiro. Agora, por exemplo, você é a Deolane do PCC. Você tem uma transportadora, aí já passa a ser um bom negócio para você lavar dinheiro, porque de repente a tua transportadora faz um monte de frete, velho. Que os preços variam muito. Depende do tipo de caminhão, depende se é refrigerado, depende se vai mais de um ajudante, depende se tem chapa, depende se é ida e volta, depende do peso da carga. Você pode inventar o que você quiser. Você pega um caminhão, manda para não sei aonde, fala, mandei 4 caminhões ali. É relativamente fácil. Outro jeito de você lavar dinheiro fácil, e os bilionários do mundo lavam dinheiro assim. Você compra obras de arte. Você compra coisas esquisitas. Por exemplo, acho que foi o Neymar que comprou um carro do Batman, não foi? Alguém muito famoso comprou por uma fortuna o carro do Batman. O que acontece com esse carro do Batman? Aí é uma espécie de sonegação. Você compra um carro por R$1 milhão, um carro diferente. Aí você guarda esse carro por, sei lá, 5 anos. Dali 5 anos, você chega pro museu e fala, museu, vem cá. Eu tenho um carro aqui, que é um carro raro. Só tem um no mundo. Que é um carro assim, pá. Quanto vale? Aí o museu vai lá, você dá uma grana. Por causa do museu, o cara fala, mas esse carro aqui vale R$20 milhões, mas você é louco. Esse carro é fudido. Ah, esse carro vale R$20 milhões, então eu estou fazendo uma doação deste carro de R$20 milhões para esse museu, para ele ficar exposto ali. Você gastou 1 milhão, você doou 20, você ganhou uma isenção fiscal daquilo que você doou. Entendeu? Isso é uma maneira de você sonegar imposto, tá? Arte também é uma excelente maneira de você lavar dinheiro. Eu comprei esse carro de R$1 milhão e eu vendi ele por 20 milhões. Eu ganhei 19 milhões de reais. Quanto que é o imposto? Eu pago, não tem problema. É tudo dinheiro de tráfico de droga, por exemplo. Tô dando um exemplo. Então, neste meio, você abrir uma produtora de filme é uma excelente maneira de você lavar dinheiro. Porque quanto pode custar um filme? Pode custar, sei lá, R$5 mil. Posso pegar uma câmera aqui, um celular, fazer um filme, um longa-metragem, postar aí em algum lugar, gastei R$5 mil no meu longa-metragem. Ou eu posso gastar, de repente, R$160 milhões num filme. Não é? Pode ser. E aí, de repente, essa produtora ganha 170 vezes mais em 3 anos. É uma excelente maneira de você lavar dinheiro e poder, por exemplo, sei lá, ficar assistindo o jogo da Copa por aí. Não tô falando o que eles fizeram, mas é uma excelente maneira de você fazer. Não é mesmo? Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.